Bom dia, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Que alegria estar aqui com vocês na IPID do grande amigo pastor Edson, que honra estar aqui também com tantos outros pastores, líderes, no domingo, bem cedo, dia 2 de março, começando um mês, começando uma semana, num período também ainda tão sensível no nosso país, mas celebrarmos com a mesa do banquete, com a ceia do Senhor. Eu queria me unir a você e dar uma salva de palmas a Jesus, honrando a Ele por esse dia, por essa igreja, por esses pastores, por essa obra tão linda que Deus está fazendo aqui. Glória ao nosso Deus. Eu estou aqui com vocês desde ontem. Eu vim com o encargo de ministrar também para a juventude, ministrei aqui para os jovens, para os adolescentes, e Deus proporcionou que eu estivesse aqui com você também. E tem uma convicção no meu coração: Deus tem algo especial para essa manhã. Deus tem algo especial para a sua vida. Provavelmente você não me conhece, e está tudo certo, porque eu sou internacionalmente desconhecido. Eu vim lá de Belo Horizonte, a capital mineira, e faço parte de uma igreja que eu tenho a alegria de pertencer. Foi ali que conheci a Jesus, que tive a minha primeira experiência com Jesus, que fui batizado, me casei, tenho 15 anos já casado, sou pai então, como o Mário falou, do João Pedro e do Felipe, mas ali comecei liderando um pequeno grupo, uma célula, e a partir dessa célula Deus fez grandes coisas. Hoje tenho o privilégio de liderar 384 células na nossa igreja. É claro que junto comigo tem uma equipe de pastores, de líderes, e já estou ali, não apenas como um membro, mas pastoreando por quase 14 anos. Deus fez uma obra extraordinária na minha vida, e não vou ter o privilégio de com detalhes contar para você nessa manhã, numa outra oportunidade, mas tem uma palavra de Deus que tem convicção que vai marcar o seu coração. Eu sempre, quando eu me apresento, eu falo 3 coisas ao meu respeito. Primeiro, sou apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Estamos juntos. Sou apaixonado pela minha família. Tem alguém que ama a sua família aí? Estamos juntos. E sou apaixonado pela minha igreja. Tem alguém que ama a sua igreja aí? A minha igreja tem muita conexão com essa igreja. Eu, inclusive, faço parte, junto com o pastor Edson, de uma rede global de parcerias do reino, chamada GKPN, e nós fazemos parte da mesma mesa, e a minha igreja tem uma conexão com essa igreja, porque é uma igreja que ela acredita que cada crente é um ministro de Deus, que cada casa onde 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus, também pode se tornar uma extensão da igreja e Deus se manifestar. Nós abrimos na central de Belo Horizonte, pastoreado, o pastor sênior geral, pastor Paulo Mazzoni, eu pastorei um dos campos da nossa igreja, mas começamos com 15 grupos, éramos 15 células, 300 pessoas, quando Deus mostrou para o nosso pastor que o caminho que deveríamos seguir era uma igreja mais parecida com a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que Jesus estabeleceu, a igreja que reunia no pátio do templo, mas diariamente se reunia nas casas, a igreja que estava na palavra, na oração, no temor, sinais e milagres acontecia, mas ela tinha a simpatia do povo, e diariamente o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E esta igreja então, nós abrimos lá na Central em Belo Horizonte os primeiros 15 grupos. Hoje, pela graça e bondade de Deus, são cerca de 2.500 grupos. Éramos cerca de 300 pessoas, hoje são cerca de 30.000 pessoas participando do nosso ecossistema, dos nossos pequenos grupos, das celebrações em 14 campos, e eu tenho o privilégio de pastorear um deles. E tenho aqui no meu coração uma palavra para cooperar com o que Deus está fazendo aqui. Você sabe que esse ano é ano de pensar, até que Ele venha, como devo me comportar.
Esse ano é ano de manter a sua lâmpada acesa, não um dia, não no domingo, mas todos os dias até Ele voltar. Esse é ano de você que recebeu um talento nas mãos e Deus confiou a você, você multiplicar até Ele voltar. Esse é ano de conectar, fala conectar. Esse é ano de conviver, diga conviver. Esse é ano também de cooperar, de avançar, de expandir, de multiplicar, até que Ele venha. E a palavra que Deus colocou no meu coração, para ministrar o seu coração, ela está em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Mateus 9, 35. Nós vamos caminhar nesse texto de forma expositiva, e eu espero que, ainda que você já tenha escutado alguma pregação com essa exposição bíblica, Deus ministra ao seu coração como nunca antes. Porque você sabe, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela corta mais que uma espada que corta dos dois lados. Ela penetra no íntimo do nosso ser, ela separa a alma do espírito, ela discerne os propósitos do coração, ela nunca volta vazia. Eu te convido então, com o texto aberto, com a mão do seu coração, ou com a inclinação, para receber o que Deus tem para você. Mais uma vez você orar e falar: Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir sua voz. Deus, ministra na minha vida a tua palavra, traga os teus princípios para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém, amém. Esse texto nós vamos ver Jesus cumprindo plenamente o seu ministério. Se eu, como pastor, fosse responder a pergunta de algum irmão que tivesse a intenção de resumir o ministério de Jesus em poucos versículos ou em um texto, eu leria esse texto. E sabe o que eu quero dizer para você? Esse texto que nós vamos ler não é apenas a respeito de Jesus, é a respeito daquilo que nós, como discípulos de Jesus, nós, como expressão de Jesus, também devemos olhar, nos inspirar e também fazer como Ele fez. Antes de ler mais uma vez, eu quero lembrar você, que você, como diz o autor de Romanos, foi predestinado para ser conforme a Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero te lembrar, como diz também o apóstolo Paulo, autor de Filipenses, no capítulo 2, no verso 4, no verso 5, que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Aquilo que o apóstolo João falou no capítulo 2, no verso 6, que aquele que diz que nele crê, quem é que crê em Jesus? Aquele que nele crê, deve andar como ele andou. Eu sei que você está olhando e olha na sua vida para muitas direções, para muitas pessoas, para muitos lugares, para muitos exemplos, mas eu quero te lembrar nessa manhã que nós temos que olhar para Jesus. Nós fomos destinados a ser como Ele, a nossa atitude deve ser como a dele, nós devemos andar como Ele andou, e o que nós vamos ler, não é apenas para você conhecer, o que nós vamos ler, não é apenas para te inspirar, o que nós vamos ler, é para você se espelhar, o que nós vamos ler, é para que você possa aprender a viver, como Jesus, até que Ele venha. E diz então a palavra que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Fala assim, Jesus ia passando. O que é que significa? Que o nosso Jesus, o nosso modelo, não vive uma vida estática, parada. Ele se movia. Ele se movia. Se eu estivesse na minha igreja, eu ia mandar você olhar para quem está do seu lado, dar uma chacoalhada nela e falar assim, Jesus está mandando a gente se mover. Mas como eu não estou na minha igreja, você imagina então você chacoalhando um irmão, ou sendo chacoalhado por alguém, e falando assim, ei, Jesus se movia.
nós também devemos nos mover. A pandemia trouxe muitas lições, nós não somos os mesmos depois de 2020, depois de 2021. Mas infelizmente, uma das coisas que ela trouxe, a gente precisa quebrar, é o tal do isolamento social. As pessoas, ao invés de fazer um distanciamento, começou a praticar o isolamento. Tem gente que está nos acompanhando em casa. Eu quero te encorajar, você que está online, está participando dessa transmissão, vem para cá, se conectar, se mova e saia da sua zona de conforto. Eu quero te encorajar a você não viver indiferente às pessoas que estão à sua volta. Jesus se movia. Eu sei que tem gente que às vezes não pode, e que bom que estão participando online junto conosco, mas você pode se mover? Que bom que você veio aqui, mas não é da casa para a igreja, da igreja para casa. Jesus se movia na direção das pessoas, e ele não fazia acepção. Jesus, ele ia na cidade, mas ele ia nos povoados. Jesus, ele olhava para o grande, mas ele se importava com o pequeno. Jesus, ele apertava a mão do doutor, mas ele não tinha problema nenhum de apertar a mão de um publicano pecador. Jesus, ele se movia na direção do grande, ele se movia na direção do pequeno, até que ele venha, que nós possamos nos mover, sem fazer acepção de pessoas, como o nosso mestre fazia. E o texto continua, olha o que diz assim então, ele se movia, ele passava nas cidades, ele passava nos povoados, e ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as boas novas, e ele curava todas as enfermidades e doenças. Faz assim, o que é isso aqui, pastor? 3 coisas que você tem que fazer, 3 coisas, tem coisa que você tem que fazer com o que está do lado de dentro, tem coisa que você tem que fazer com os que estão do lado de fora, e tem coisa que você tem que fazer com todos. Jesus, ele ensinava na sinagoga. Tem gente que está ao se mover, e vai mover na direção das pessoas, porque já leu a Bíblia toda, e deve ler mesmo, porque o povo de Deus se dedica à doutrina dos apóstolos, mas tem algumas pessoas que ao conhecer e adquirir um determinado conhecimento, e conecta com algumas pessoas, não tem o determinado. Para o crente a gente fala discernimento, para o não crente a gente fala filtro. Ele não tem um filtro, e ele às vezes quer falar para alguém do lado de fora aquilo que deve falar para quem está do lado de dentro. A escatologia, a apologética, tudo bem, você deve falar para o lado de fora, mas o que eu estou querendo dizer para você? Às vezes você vai abordar uma pessoa que está lá, e você quer ensinar algo para o não espiritual, quando você deve ensinar para o espiritual. Então Jesus, para os que estão do lado de dentro, ele ensinava, ele abria as escrituras, e ele revelava que ele é o cumprimento das profecias. Ele ensinava a doutrina, ele ensinava a teologia, vamos assim dizer. Mas para os de fora, o que ele fazia? Fala assim, ele anunciava as boas novas, ele dava as boas notícias. Para os lados de fora, como a igreja de Atos dos Apóstolos, é a igreja que tinha simpatia com o povo. Então o que eu quero dizer para você? Você tem que olhar para as pessoas, você tem que andar e sair da sua zona de conforto. Você às vezes precisa ir para o grande e para o pequeno, mas entenda, quando você estiver do lado de fora, abra um sorriso e dá uma boa notícia. Jesus está vivo, ele ressuscitou,
Ele venceu a morte. Jesus te ama e Ele perdoa os seus pecados. Jesus liberta, Jesus salva. O que Ele fazia? Para os de fora Ele dava a boa notícia: Deus é real, Ele é o Rei do céu e da terra, existe um reino e Ele me convoca a chamar aquele que se arrepender a adentrar num estilo de vida para viver com Ele para sempre. Agora, sabe o que Jesus fazia também? Ele curava. Ele curava enfermidades e doenças. Eu não sei se você crê que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Conhecido como o Jeová Rafá, o Deus que cura, que curou por meio de Jesus e continua curando por meio do Espírito de Jesus, que é o Deus que age aqui na terra. E Ele também quer te usar para ser as mãos dEle a estender para aqueles que precisam para curar. Se você está aqui nessa manhã e tem uma enfermidade, eu não sou Deus, Ele é Deus, Ele tem poder para te curar. E se Ele pode, eu levanto as minhas mãos e eu oro na sua direção, clamando sobrenatural, por meio do Espírito Santo de Deus, para que Deus opere a saúde, a vida, a cura, em nome de Jesus, sobre a sua vida, e livre você de toda enfermidade e doença. Jesus, Ele ensinava, Jesus, Ele pregava, e Jesus, Ele curava. Se fosse lá na minha igreja, sabe o que eu fazia? Eu mandava você dar uma cotovelada assim, quem está do seu lado, e fazer uma pergunta. Você está se movendo? Agora pergunta: você está ensinando ou está só engordando? Você está só recebendo ou você está compartilhando? Você está pregando e anunciando as boas novas para as pessoas à sua volta? Você é um portador das boas notícias? Você está sendo usado para curar? Você está entendendo que não é só para a gente olhar para Jesus e ver aquilo que Ele fazia, mas entender que nós não seremos Jesus, mas somos chamados a andar como Jesus, como diz o apóstolo Paulo, a verdadeira vida cristã: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e se Ele vive em mim, eu não vou viver isolado. Se Ele vive em mim, eu não vou apenas aprender, eu não vou apenas reter, mas eu vou compartilhar, eu vou ensinar, eu vou repartir, eu vou conectar com os que estão ao meu lado. Se Ele vive em mim, eu não vou ser indiferente às pessoas que estão à minha volta, eu vou levar as boas novas. E se Cristo habita em mim, e Ele pode usar as minhas mãos e os meus lábios, eu vou orar. Em outras palavras, sabe o que é curar? É transformar ambientes e pessoas. Onde Jesus chegava, Ele mudava a realidade do lugar onde Ele estava. Jesus está te chamando para se mover, até que Ele volte, na direção de todos, grandes e pequenos, para não apenas receber, mas ensinar. Pastor, não sei o que eu vou ensinar. Você sabe que Jesus te ama, você sabe que Ele te perdoou, você já leu o Novo Testamento, você sabe que tem os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, você sabe que tem as epístolas e depois você tem o Apocalipse, você já sabe. Tem gente que acabou de chegar e ainda não sabe. Todas as pessoas carregam um dom, um presente de Deus e não pode guardar para você. Você nessa igreja é chamado para compartilhar, para ensinar, para repartir. Você está comigo? Para o lado de fora, dar boa notícia, a compartilhar as boas novas, e por onde você fosse a expressão de Jesus para curar e para transformar. Fala amém. Vamos continuar? Jesus está mostrando o ministério dele, que ele andava, ele se importava, ele ensinava, fala ensinar, ele pregava, fala pregar, e ele transformava, fala curar. Agora olha que interessante a continuidade do texto. Ao ver as multidões, ao ver as multidões, o que você está vendo, hein? O que você anda vendo
Como está o seu olhar? Jesus, ele olhava, e o olhar dele não estava nas coisas, ele olhava e ele via as pessoas, eu fiquei feliz de chegar aqui e ver esse auditório grande, mas tem gente aqui que às vezes fica incomodado. Deixa eu te dizer, essa igreja nunca será grande o suficiente enquanto em Dourados tiver um não crente. Deixa eu te dizer, não está bom, porque se todas as famílias do que aqui estão estivessem aqui, não teria lugar para eles. Você sabe o que significa? Que Jesus, ele enxergava as pessoas, e ele via as multidões. A menor visão de Deus é uma cidade. Quando ele manda ir, ele fala: vai por Jerusalém, vai por toda a Judeia, vai por Samaria, até os confins da terra. O que ele está querendo dizer é: veja como ele via, e ele via as multidões, ele chegava às pessoas, mas o que ele via nas pessoas? A roupa que usa? Não tinha naquela época, né? Mas é o carro importado? O que ele via? Aonde que mora? O que ele via? A rede social? Sabe o que ele via? O que muitas vezes nós precisamos ser chacoalhado, legendário, para poder enxergar. Ele via a realidade espiritual que estava por trás. Ele via as multidões, e sabe o que ele conseguia enxergar? Estão aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E sabe qual é o problema de hoje? O povo está anestesiado. É por isso que às vezes, se eu pudesse, eu descia. Se fosse lá na minha igreja, eu faria isso, viu? Eu chegava lá pertinho, eu dava uma chacoalhada e falava: ô, você está anestesiado? Você sabe por quê? Eu vou te fazer uma pergunta, me ajuda aqui. Põe aí para nós. Ele via as multidões aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Segue o texto, projeção. Ele teve compaixão delas. Qual é o problema? O problema é que nós estamos anestesiados. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você sente quando você passa ou passou ontem por Dourados e viu alguém sentado num lugar tomando todas? O que você sente quando você vê, e eu não quero aqui, não estou falando de ninguém, eu não quero te gerar um desconforto, eu só estou querendo provocar aqui. O que você sente quando você vê uma pessoa fumando? Lá na sua casa, na sua família, às vezes no trabalho, hoje está no vape, né? Está uma onda de cigarro eletrônico. O que você sente? Alguém lá comenta com você que está divorciando. O que você sente? Vocês estão abanando aí, me deu uma vontade de abanar também. O que você sente? Além do calor. O que você sente? Você sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos anestesiados e estamos dizendo assim: é normal, a pessoa não deu certo, divorcia. É normal, a pessoa, ela escolheu fumar, escolheu beber, e às vezes nós vamos achando que é normal algo que nunca foi e nunca vai ser normal. Tem gente que hoje está achando até, aceita, é normal. Hoje tem pessoas que estão escolhendo relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Eu estou vendo crianças aqui, deixa eu dizer para elas: não é normal, pois Deus criou e formou homem e mulher. Homem e mulher os formou.
estabelecendo que a união seria heterossexual, monogâmica, com o propósito de, a partir desta união entre um homem e a mulher, gerar a multiplicação. Mas hoje as pessoas estão achando normal. Eu vou te alertar: pode ser comum em alguns lugares as pessoas fumarem, as pessoas encherem a cara, divorciarem, viverem uma vida desregrada, mas para Deus não é normal. Porque o normal para Deus é uma vida plena, é uma vida que nada precisa de satisfazer, porque o próprio Deus o satisfaz. Esse é o normal para Deus. Então, quando Jesus vê as pessoas, ele consegue perceber que aquela pessoa que está fumando, em algum aspecto ela está dizendo assim: eu estou ansioso, eu estou aflito, e eu preciso de alguma coisa para me desestressar. A pessoa que está divorciando, ela está dando um sinal: tem um problema no meu interior, tem um problema no meu relacionamento, tem uma disfuncionalidade, eu estou precisando de uma ajuda. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Pare de achar normal o que nunca vai ser normal, pode até ser comum. Agora, ao olhar para a realidade, não apenas de Dourados, do Mato Grosso do Sul, não apenas de Minas Gerais e do Brasil, do mundo, sabe o que Deus está querendo gerar no seu coração? O que estava no coração dele. O que estava no coração dele? Compaixão. Compaixão. Volta para mim. Compaixão. Por quê? Porque as pessoas estão aflitas e desamparadas, como uma ovelha que não tem pastor. Você sente compaixão de alguém que está vivendo uma vida longe de Deus? Eu oro para que o seu coração seja tomado de compaixão. Tomado de compaixão. Se eu pudesse, eu dava meu testemunho aqui. Mas até os meus 18 anos, eu não ouvi falar de Jesus. Eu não nasci num lar cristão. Eu não fui educado na palavra. Pelo contrário, quando eu tinha 13 anos, eu fui levado para as drogas. Com 14 para 15 eu usava droga antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. E sabe o que eu dizia para o meu pai e para a minha mãe? Aceita que dói menos. Vai ser assim. A minha vida é essa, foi a vida que eu escolhi. E eu então vivia um estilo de vida desregrado e não estava nem aí. A minha roupa, o meu linguajar, o meu comportamento. Assim com 14, assim com 15, assim com 16, assim com 17, assim com 18. Sabe o que aconteceu? Presta atenção. Ninguém me viu. Eu não tive uma pessoa de 14 anos, ou um responsável para virar e falar assim: esse menino está vazio, está aflito, desamparado, como uma ovelha que não tem pastor. Eu não tive ninguém para falar de Jesus para mim com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos. Por isso que quando ouvi o Evangelho pela primeira vez, meu coração bateu forte, eu falei: eu quero esse Deus. Ele me atraiu, irresistivelmente eu disse sim, ele operou o novo nascimento, e sabe o que aconteceu? Um descontentamento santo, uma indignação no meu coração, a ponto de eu procurar algumas pessoas para fazer uma pergunta assim: vocês me conheciam? Por que vocês não falaram de Jesus para mim? Estou dando um exemplo. Eu perguntei: vocês não me viram? Aflito e desamparado? Eu sei que a responsabilidade é minha, mas o que eu estou querendo dizer para você: não seja anestesiado e ache as coisas normais, deixe Deus quebrantar o seu coração para você olhar para a sua família, para você olhar para o seu bairro, para você olhar para as pessoas do seu trabalho, para você olhar para a sua cidade e perceber que quanto mais desregrado estão vivendo, maior é o vazio que estão sentindo.
E Jesus viu, ele teve compaixão, e ele olhou para os discípulos e falou assim: ô gente, uai, vocês não estão vendo o negócio não, só? Ele não era mineiro não, né? Então ele não falou assim, ele falou assim: ô meus discípulos, a seara é grande, tem gente vazia demais nesse mundo, e os trabalhadores são poucos. Aí ele então chama os discípulos para a oração. Olha o que ele diz. Ele diz: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A palavra envie no original é equibalo. Essa palavra equibalo é a mesma palavra que Jesus usou para quando ele enviava para fora um demônio de uma pessoa. É um envio com violência. Ele olha para os discípulos e ele fala: nós precisamos pedir para o papai equibalo, enviar com violência trabalhadores para a grande colheita. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: a colheita está pronta, e se a gente não colher, o fruto vai perecer. Eu recebi uma mensagem hoje, era 6 e pouco, de um jovem de 27 anos que nesse feriado de carnaval acabou de morrer. Meu coração partiu. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: as pessoas estão prontas para serem colhidas, e o que vai determinar se serão colhidas ou não, é se você vai ficar sentado, apenas aprendendo a respeito de Jesus, ou se você vai se posicionar, para agir como legendário número 1, para se posicionar como um discípulo de Jesus, para andar mais uma milha, para cumprir essa missão, para ser uma expressão de Jesus, para olhar com compaixão para a necessidade das pessoas à sua volta, para estender a mão, para ser o instrumento de Jesus, para representar Jesus e fazer a colheita. Tem plantador aqui? Mas aqui é terra de soja, é terra de plantação, você entende de plantação também. Quando o fruto está pronto, ou colhe, ou perde. Eu quero finalizar lendo para vocês o que está escrito em João capítulo 4, verso 35. João capítulo 4, verso 35, Jesus falou assim: vocês não dizem que daqui 4 meses haverá colheita? Eu, porém, vos digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Tem gente que diz assim: boa palavra, pastor. Em outras palavras ele diz: mas daqui 4 meses eu vou. Não está na minha hora ainda não. Deixa eu terminar meu curso, deixa eu terminar meu casamento, deixa eu concluir meu mestrado, deixa eu terminar esse trabalho, deixa eu só esperar meu filho crescer mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Espera mais um pouquinho. Jesus está falando, é só você abrir o olho que você vai perceber. Abre o olho. Abram os olhos espirituais e vejam as multidões. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha esse feriado. Nós não podemos acostumar, achar normal. Ao abrir os olhos, você vai perceber que o Brasil está gritando ao fazer esse feriado de carnaval e essa atrocidade é assim: nós precisamos de Deus. Abra os olhos e vejam os campos, eles estão maduros. E se o campo está maduro, ou você vai ficar sentado, enterrando o seu talento e assistir o fruto perecer, ou hoje, juntamente com essa ceia, você vai tomar uma decisão. Você vai fazer isso aqui, ó. Regaçar as suas mangas
e você vai dizer: eu não vou ficar sentado, porque eu não sou um crente consumidor. Eu vou me levantar para cooperar com o meu pastor, com essa igreja, com a missão que Jesus nos confiou, até que Ele venha. Eu vou conectar com as pessoas, eu vou conviver, a ponto de poder transmitir a vida de Deus também para elas, e eu vou cooperar, e vou participar da maior colheita da história. Você sabe por que eu estou aqui? Porque uma igreja não ficou fechada nas quatro paredes, mas porque ela se dispôs a levantar cada crente como um ministro. Sabe por que eu estou aqui? Porque pessoas resolveram abrir a porta da casa, porque talvez eu nunca entraria num prédio, ainda que moderno, como esse, mas numa casa diferente. Sabe por que eu estou aqui? Porque pessoas decidiram não apenas assistir o que Deus está fazendo, mas cooperar com Ele, para escrever história junto com Ele. E eu creio que Deus me trouxe aqui para chamar você, para não ficar sentado no ano de 2025 e nunca mais na sua vida, para você se mover na direção do grande e do pequeno, para você colocar o seu dom em ação, para você ensinar, para você ser um portador de boas novas, para você ser usado por Deus para transformar a realidade de Dourados e da nação que Ele nos colocou. Deus me trouxe aqui para ser um instrumento de Deus para dizer para você: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E a nossa hora não é hora de orar para Deus enviar trabalhadores. A nossa hora é de responder à oração que já foi feita e dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Pastor, conta comigo. Presbíteros, conta comigo. Líderes de célula, contem comigo. Deus está te chamando para não apenas assistir a tragédia do carnaval, mas para você sentir compaixão e se levantar e dizer: até que Ele venha, eu vou cooperar. Até que Ele venha, eu vou trabalhar. Eu queria te convidar a ficar de pé, colocar a mão no seu coração, para juntos nós fazermos uma oração. Espírito Santo, a palavra foi lida, e eu me coloquei aqui como um canal para o Senhor falar, mas eu sou tão limitado, e eu te peço, Deus, fala com a tua igreja, desperta a tua igreja, para até que o Senhor venha, que nós possamos conectar, nós possamos conviver, nós possamos cooperar, que nós possamos fazer a diferença na nossa cidade, servindo a sociedade. Eu oro, Deus, para que o Senhor levante aqui nessa manhã trabalhadores para sua honra e glória, em nome de Jesus. Diga assim: Jesus, eis-me aqui, eu não quero assistir, eu quero cooperar. Eis-me aqui como método do Senhor. Eu sei, diga: eu sei que o Senhor não unge sistemas, eu sei que o Senhor unge pessoas. Unja-me e usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém.